De termos mais uma vez entre nós. Muito obrigada, que assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, que é Pai, que é Mãe, na unidade do Espírito Santo, do Cristo. Amém. Pode acender a lâmpada. Boa noite a todos. Boa noite. E com muita satisfação que venho. Já deu um mês ou vocês anteciparam? Não. E um mês certinho e parece que passou rápido. Passou rápido porque eu não teve uma semana que não teve trabalho, né? Por causa do feriado. Aí dá essa impressão, né? Aí dá essa impressão. Muito bem. Boa noite novamente. Eu sou Frei Bruno Linden e padre franciscano. Pertenço à congregação franciscana do plano espiritual. Mas nós somos, é um engano achar que a falange que eu pertenço só tem padres. Tem espírito dos mais diversos, tem caboclo, tem preto velho, tem chinês, tem judeu. É uma falange grande, apenas que nós temos como ícone a personalidade de Francisco de Assis e Clara de Assis. Nos inspiramos neles, nos inspiramos. É lógico, né, que por nos inspirar neles, sempre que temos uma necessidade de recorrer a uma força maior, mentalizamos Francisco. Ele sempre vem em nosso socorro. E isso que Francisco de Assis, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas um santo que a Igreja Católica santificou. E para a Igreja Católica, Francisco de Assis será para sempre São Francisco. Mas não existe só a Igreja Católica. Existem vários segmentos espirituais, vários segmentos religiosos, e Francisco de Assis se manifesta de diversas formas. Uma forma muito conhecida, ele se manifesta na figura do caboclo Seta Branca. O caboclo Seta Branca é uma entidade que trabalha diretamente com seres de outras dimensões, principalmente seres extraterrestres. Uma entidade que trabalha sempre em harmonia com estas forças. Por que isso? Porque Francisco de Assis consegue plasmar a imagem dele, modificar a imagem dele na figura de um índio, sendo que ele era um europeu. Ele foi um europeu no século XIII, mas alguns séculos depois ele reencarnou aqui no Brasil como índio da tribo dos Chavantes. Reencarnou, curou, foi curandeiro, unificou muitas tribos que estavam em guerra, que não se entendiam, e graças à energia da nova egrégora começaram a chegar os evangelizadores. Porque semelhante atrai semelhante. Você só pode vir uma pessoa falar algo com você se tiver um pouco de você naquela pessoa. Uma semelhança entre os dois. Senão não ocorre aproximação. Toda pessoa que você atrair, ainda que seja alguém para pedir uma informação, e tem algo muito parecido entre você e ela. Ninguém atrai outra pessoa se não tiver algo que identifique. Lei de semelhança, afinidade. Então, os evangelizadores só vieram à terra de Santa Cruz, Brasil, porque já existia o germe do Evangelho aqui. Existia o germe do Evangelho. E, consequentemente, foi possível realizar este trabalho de evangelização. E Francisco de Assis, na pessoa do caboclo Seta Branca, ele realiza trabalhos de envergadura muito grande, como desmanchar trabalhos de magia negra, como recolher espíritos trevosos, neutralizando-os, porque quando alguém faz uma magia negra para outra pessoa, esta pessoa, consequentemente, ela passa a ser imantada.
Uma pessoa que pratica magia negra, ela tem como... O que você chama esse negócio que põe nesses telefone móvel? Sim. Dentro tem um negócio. Chips. Isso, como é que é? Chips. Chips. Dentro, os espíritos das trevas conseguem colocar pela nuca da pessoa, eles conseguem colocar um chips desse aí, só que é bem pequeno, tamanho de um grão de mostarda, mas muito poderoso. Eles inserem e fica dentro de uma glândula, dentro da cabeça. Se fizer uma tomografia, não vai encontrar nada, mas o chip está lá. E, consequentemente, apesar do chip estar lá, a cabeça da pessoa começa a passar por uma série de transformações. E, consequentemente, faz uma sintonia com esses seres das trevas. Ela recebe uma iniciação de mago negro. E mago negro quer dizer pessoa que mexe com magia negra, não tem nada a ver com a cor da pele. E quando uma pessoa mexe com magia negra, ela faz um trabalho para prejudicar outra pessoa, os espíritos demandeiros, os que desfazem o trabalho, não só vão atrás dos espíritos, como vão atrás também de quem manipulou a energia. Porque quem manipulou a energia para prejudicar alguém, está colocando naquela magia muita energia de si próprio e gera um cordão fluídico entre a vítima, inclusive. Por isso que um dia a magia volta. Não só por isso, isso é um dos motivos. Porque tudo que acontecer com a vítima vai acontecer com ela também, que está fazendo aquilo. Um negócio assim muito interessante. Então, Francisco de Assis, na figura do caboclo Seta Branca, existe um centro muito grande em Brasília que trabalha exatamente com o caboclo Seta Branca. Chama Vale do Amanhecer. E estes espíritos do Vale do Amanhecer, quando eles vão atrás desses seres das trevas, eles capturam esses seres das trevas, recolhem eles para o plano espiritual e depois, consequentemente, também localizam, identificam todos aqueles que manipularam a energia aqui da Terra, encarnados. E faz o seguinte, pega os espíritos das trevas, tira toda a força deles e retira a iniciação de mago negro deles. Eles não conseguem mais fazer magia negra. Porque para se fazer magia negra tem que ser iniciado na magia negra. Assim como você se inicia na magia branca, na magia negra também tem as iniciações, os graus, hierarquia. Então eles retiram, os seres de luz retiram a iniciação, então eles não conseguem mais fazer magia para mais ninguém, e também vão atrás do encarnado que fez aquilo. E quando o encarnado sai do corpo, por conta do sono, quando você dorme, você sai do corpo, ele segura aquele espírito daquela pessoa e leva para o plano espiritual para retirar também a iniciação de mago negro e, consequentemente, retira o chip. Ou quando não retira o chip, coloca uma cápsula em cima para neutralizá-lo. Então aquela pessoa não consegue invocar mais ser das trevas nenhum e fazer mais trabalho de magia negra com ninguém. E, consequentemente, a vítima, que não é bem vítima, vai melhorando. Nós falamos vítima porque é uma palavra mais clara para se entender. Mas, na verdade, quando alguém é vítima de magia negra, a magia negra só pegou nela porque ela abriu o campo áurico dela para aquela força negativa entrar. Você só abre seu campo áurico para o mal entrar dentro de você se você já trouxer algo fora do normal dentro do coração. Não que você seja uma pessoa má, mas você tem algum tipo de problema lá dentro, sentimental, ou algum tipo de crença negativa que está deixando com que sua aura, campo energético em torno de você, crie como se fossem janelas. E aí a energia negativa vai entrando, vai deixando a aura carregada, e esta energia entra pelos seus chakras e vai adoecendo, vai prejudicando toda a vida. Magia negra existe e mata. Existe e mata. Tem que tomar muito cuidado.
Frei Bruno, como é que eu me defendo? Como é que eu me protejo de magia negra? Fazendo as orações todos os dias, sempre que possível, tomando banho de erva, sempre que possível, acendendo vela para o anjo de guarda, sempre que possível, recorrendo a alguma entidade, para saber como estão as coisas, para receber uma energia, frequentando um lugar que faça oração, que faça um passe, que faça um reiki, que faça alguma coisa, que faça com que você saia dali mais preparadinho um pouco mais preparado, pelo menos, para enfrentar as coisas. Porque é importante se cuidar todo dia, porque vão existir momentos em sua vida de todo mundo, imprevistos, que você não vai ter cabeça para orar, mesmo sendo uma pessoa de muita oração. Você vai fazer as orações e simplesmente vai se atrapalhar, vai se embananar e não vai conseguir concluir a oração corretamente. Então é importante, muito importante, que vocês, sempre que possível, procurem ajuda espiritual enquanto está bem. Não deixe para fazer igual aquelas pessoas que só procuram ajuda espiritual quando a vaca foi para o brejo. E está cheio, né? Tá. De pessoas que só procuram quando a vaca foi para o brejo. Isso é muito grave. Porque o que acontece? Muitas vezes você quer ajudar alguém, mas a melhor ajuda que você pode dar a alguém é ensiná-la a se ajudar. Cuidado com pessoas que fazem corpo mole, porque estas pessoas, sem querer, vão te puxar para baixo. Então, ajude sim as pessoas, mas ajude com sabedoria. O máximo que você pode fazer para alguém que está com a vida muito encrencada é falar para a pessoa: me traz um pacote de vela, eu vou fazer um negócio para você. Então, se você tem seu altarzinho, se você tem seu cantinho, você vai acender as velas, pedindo para as suas entidades ajudar aquela pessoa a encontrar o caminho da cura, encontrar o caminho da paz, encontrar o caminho do emprego, encontrar o caminho da luz. Só isso. Não fique escutando muito a pessoa, porque as palavras têm muito poder. A palavra tem poder de fazer as coisas acontecerem. Se uma pessoa conta muitos problemas dela para você, ao invés de ajudá-la, você está atrapalhando ela. Porque quanto mais ela contar o problema, mais forte o problema vai ficar. Mais forte vai ficar. Porque as palavras têm o poder de fortalecer aquilo que está acontecendo ou de criar aquilo que ainda não aconteceu. Então, quanto mais uma pessoa, veja essas pessoas que não saem do psicólogo, sempre ali contando o problema. Quanto mais vai afundando, porque quanto mais conta problema, chama catarse. E quanto mais conta problema, mais problema fica forte. Como aquele homem verde, que as pessoas assistem, Hulk, né? O problema vai ficando Hulk, forte. E não é verde não, viu? Fica de toda cor, menos verde. Porque verde pelo menos é a cor da cura, né? Tem que tomar muito cuidado. Contar uma vez seu problema para alguém que possa resolver, tudo bem. Agora ficar contando, vai ficando forte, depois para resolver dá problema grande, dá muita dificuldade. Então, esse negócio assim, eu sou, tenho ombro amigo, até pode, mas muito cuidado. Vê que a pessoa está exagerando, mas o ideal mesmo é barar. Barar porque se a pessoa ela já está procurando alguém para descarregar os problemas dela, por mais que você tente ficar limitando, ela não vai aceitar, porque você já começou a ouvir, agora ela quer terminar. Só que terminar quando? Não tem fim, porque a cabeça da pessoa é muito cheia de problema. Então, se você quer mesmo ajudar uma pessoa, você tem que orientar ela, que quanto mais ela contar o problema dela, mais forte vai ficar. E ela vai tentar te seduzir, falando: eu preciso desabafar. Mentira. Isso é ilusão. Isso é uma coisa que inventaram, que não tem o menor pé nem cabeça. Essa coisa de desabafar. Porque se uma pessoa quer mesmo desabafar, ela tem que ir para um lugar bem isolado, meio da natureza, e ela ali começa a contar para as árvores, começa a contar para a terra, começa a descarregar e desabafar para a natureza. Isso é descarregar de fato. Mas descarregar no outro
colocar a carga dela no campo áurico do outro, tornando o problema dela mais forte. Ele está achando que está saindo mais leve porque desabafou, e ele vai ficar pior. Muito pior. Pior. Então você, que tem um pouco mais de esclarecimento, porque frequenta um lugar, escuta palestra, lê algum livro, tem que orientar as pessoas que procuram você para descarregar suas cargas de problema, orientar que se você ouvi-la, mais problema ela vai ter. E digo mais, parte da carga dela fica com você, e depois você vai ter dificuldade para se livrar. E começa aquele monte de bloqueio, né? Travando as dimensões paralelas, depois tem que tomar jurema, tem que tomar ayahuasca, tem que fazer mesa radiônica, apometria, fazer um monte de coisa que não precisava se pusesse no lugar, colocasse o outro também no lugar dele, ou dela. Só não quer dizer que você tem que ser uma pessoa indiferente à dor do outro. Em um momento eu estou dizendo, seja indiferente de hoje em diante. Eu não estou dizendo isso. Só estou dizendo que você pode acolher o outro, ouvir a queixa do outro, mas não necessariamente como começou tudo e como terminou. Só a queixa, tipo, meu irmão, o que está acontecendo? Estou muito triste. Por que triste? Estou triste porque não esperava uma atitude de uma certa pessoa. Muito bem, não esperava, tá? O que posso fazer por você? Você está tentando resolver isso? Estou. De que maneira? Estou fazendo tal coisa. Tá bom, então eu vou fazer tal coisa por você. Você acredita? A pessoa colaborar. Se não acreditar, não pede para ela trazer nada. Nem ensina erva, nem ensina banho, nem ensina... Só nas suas orações quietinho. Faz uma prece por ela. Pronto. Indica uma leitura. Indica um lugar bom para ela ir, esquecer, arejar a cabeça. Isso você faz. Mas não deixa ela se alongar. Já perguntou o que está acontecendo. Disse, estou triste. O que foi que te deixou triste? Uma pessoa fez uma coisa que eu não gostei. E o que você está fazendo para sair disso? Estou fazendo outra coisa. Acabou? Pronto? Não alonga. Em vez de você ajudar um amigo, você está prejudicando. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Nunca ele vai contar exatamente como aconteceu. Sempre vai colocar o outro como vilão e ele como vítima. E você já está contribuindo com uma situação de depreciação. Que na medida em que uma pessoa conta uma história para você e se põe como vítima, você está patrocinando a baixa estima dela. Você acabou de patrocinar uma queda vibratória dela. Você tem um dedo no sofrimento dela, daí em diante. Você tem uma mãozinha na desgraça dela. Então a pessoa vem com o corpo mole, se passando por vítima, corta logo. Porque ela está se pondo para baixo e você está ajudando, está patrocinando. Está carcando a mão, né? Lembra que dizia antigamente que esse italiano era carcamano, né? Que colocava ali a batata para pesar o dedinho, ali, pelo menos 100 gramas a mais ele comia. Então você está sendo um carcamano. Ali escutando, a pessoa se pondo para baixo, e você tentando pôr para cima, e se pondo mais para baixo, que quer ser vítima, é cômodo ser vítima. E você está adquirindo peso kármico. Tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muitos de vocês hoje estão com a vida um pouco dificultosa de tanto escutar problema dos outros. Aí hoje eu falo isso, amanhã vocês lembram, sábado, depois da manhã, ela está escutando o problema dos outros de novo. E não tem coragem de chegar para a pessoa e dizer, fulano, eu aprendi outro dia que se eu te escutar, eu estou tornando o seu problema mais forte. Mas você sempre me escutou, então sempre escutei. Mas de quinta-feira para cá, resolvi não escutar mais ninguém. Isso é o certo fazer. Mas tenho aposto que metade, menos de uma semana, vai estar cometendo o mesmo erro. Até porque muitos gostam de saber da vida alheia. Então, isso aí. Aí depois alcança as cargas negativas, aí vem aqui fazer descarrego. Ou aqui, ou em outro lugar. Por quê? Porque gosto de escutar novela da vida real. Se complica todo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma coisa que... Ou alguém aí que está escutando, que perguntava alguma coisa?
Eu tenho sim. Fala. Não, é que o senhor falou a respeito da. Alguém toma chá de jurema, eu conheço a jurema apenas o banho. E? Eu tenho um pé de jurema, pelo amor de Deus. Eu não chá de jurema. Não, é só em Jurema que vocês falam. E aqui chama esse nome. No outro lugar do Brasil, ele não tem. No outro lugar do Brasil, essa é conhecida como carobinha. Carobinha vermelha. Assim, outra região. Então esse não é. Jurema mesmo é uma árvore. Grande, tronco, existe no nordeste do Brasil. Então pega a folha da jurema e outras ervas e esquenta, faz um chá bem grosso, depois deixa curtindo uma rapadura, rala a rapadura e deixa curtindo, depois de uns 3 dias esquenta com mais erva da jurema e casca e outras ervas e aí põe dentro de um vidro com casca da jurema, deixa curtindo por uns dias, aí você tomar essa bebida, entra na outra dimensão. Sai dessa realidade, entra em outra. Eu não pense de transe, isso é jurema. Então eu errei, Bruno. Quando o guia mandou tomar o banho de jurema, eu tomei da minha, que eu chamo de jurema. Então você tinha que ter procurado, a não ser que você falasse, perguntasse se podia ser da sua. Senão você tem que procurar uma erva, uma planta chamada carobinha. Ela porque deixa eu reparar, não, este que você toma é carobinha. É Carobinha vermelha. Se quiser tomar chá ou banho de jurema, tem que procurar um lugar que vem da casca da jurema. Ah, tá. Ou a folha Então da estou em falta. Porque só vem no norte do Brasil, só no norte que se planta jurema. E parece juazeiro, quando pode estar seca que for, a árvore da jurema não morre. Eu sei, sim. Não morre. Inclusive, você já foi em centros que tem um negócio lá chamado tronqueira? Quem já ouviu falar em tronqueira? As tronqueiras que tem nos terreiros por aí, elas, na verdade, não são tronqueiras. Tronqueira mesmo vem de uma religião chamada Catimbó Jurema. Porque o que os juremeiros fazem? Eles têm um quartinho onde eles têm um pedaço de tronco da jurema e ele fica dentro de um tacho com água. E lá dentro as imagens dos santos, assim, tá? Fica trancada na chave. E ali dentro daquela casinha eles chamam tronqueira, porque lá tem um pedaço do tronco da jurema. Daí as religiões como Umbanda, Candomblé, copiaram esta prática do Catimbó Jurema e chamam a casinha de Exu de tronqueira, quando na verdade é casinha de Exu. Tronqueira é coisa de Catimbó Jurema, porque eles têm de fato um pedaço do tronco da jurema lá dentro da casinha. Aquilo é tronqueira. O que tem nos terreiros de Umbanda e Candomblé não é tronqueira. É casa de Exu. Obrigada, Bruno. Muito obrigada pela informação. Então, continuando, né? Então, evitar entrar na frequência do outro, porque quando você entra na frequência do outro, você pode puxar a egrégora do outro para você. Se você aguentar, diga a minha irmã. Eu queria saber se a caroba e a carobinha é a mesma coisa. Diferente. Não é diferente, né? Diferente. A caroba é uma coisa, e a carobinha é... A caroba é mais assim, quando uma pessoa precisa de uma proteção muito forte, fechamento de corpo, aí toma banho de caroba. A carobinha já é mais para cura. A outra é mais para proteção. A carobinha é mais para cura. Obrigada. E entendam uma coisa também. Sempre, quando vocês vão fazer uma oração, e vocês não precisam se prolongar muito na reza. Se a oração é muito grande, só serve para mostrar que você está com ansiedade, que você está também inseguro. As orações têm que ser objetivas, práticas. Você recorre a Deus e já dá, pode falar o nome das entidades que você quer que compõem aquela força e já diz logo o que você quer. Ou, se você não está pedindo nada, defina o que é para acontecer com aquela prece. Porque ficar se alongando
como se fosse uma palestra. Só serve para mostrar que você não aprendeu ainda o sentido da oração. Oração é uma coisa que você tem que fazer do fundo do seu coração, com suas palavras, por mais repetitivas que sejam, por mais que não sejam palavras bonitas, por mais que não sejam palavras chiques. O importante é entrar em contato com Deus, porque toda vez que você sente vontade de orar, Deus já está orando por você e os benfeitores antes. Tudo o que você pedir em oração já está pronto. Você só vai, na verdade, autenticar. Não sei fazer oração. Não sabe fazer oração? Então pega uma oração pronta e faça. E a mesma coisa, se você fizer com fé, concentração suficiente, é a mesma coisa. São palavras, são frases, a mesma coisa. Diga. Muito bem. É certo. Então eu espero que vocês tenham prestado atenção. Eu sei que eu fui repetitivo, o que é importante é repetir as coisas. Mas não esqueça. Cuidado ao se envolver com a energia dos outros. Vocês podem não aguentar a carga. E depois vão ter um problema grande. Outra pessoa que deixou a carga com você segue e você fica ali, carregado. Se cuidem espiritualmente. Tomem banhos de defesa. Acendam vela assim. Importante. Façam oração. Quem tem o hábito de rezar o terço, pode rezar o terço. E você puxa uma energia muito forte, muito boa. Então, eu despeço de vocês aqui. Sei que estarão ocupados fazendo os trabalhos, outros trabalhos. E numa outra oportunidade, eu retorno. Dezembro, né? Ainda tem trabalho. Então, a mentora da casa este ano quer que os trabalhos estendam um pouco mais. Então, terá trabalho na casa 21 de dezembro. 21 e da casa atende. Depois, a última quinta-feira de janeiro, reabre. Mas os trabalhadores vão ter trabalhos especiais aqui. A casa sai de férias para o público. Os trabalhadores terão trabalhos especiais. Assim, fortalecer mais, né? Sim. Fortalecer. Então, Deus abençoe. Em nome de Deus, Pai, que é Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E eu vou me despedir, deixar o corpo do médium. Apaguem a lâmpada. Obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Em próxima oportunidade.